Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal O Livro do Criador. Que hoje e sempre você seja cheio do Espírito Santo do Pai. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes, às gerações futuras, a respeito do poder do Altíssimo, o Eterno, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. A Vulgata é a tradução em latim das Escrituras Sagradas, feita no final do século IV e início do século V por Jerônimo a pedido do bispo Dámaso. O nome se deve à expressão latina Vulgata Editio, ou seja, edição para o povo. A partir do Concílio de Trento até o Concílio Vaticano II, esta tradução era a versão oficial da Igreja Católica. Jerônimo Eusébio Sofrônio, também conhecido como Jerônimo de Estridão, foi um sacerdote católico ilírio, destacado como teólogo, historiador e confessor, e considerado santo e doutor da Igreja Católica. É muito reconhecido por sua tradução da Bíblia para o latim e por seus comentários sobre o Evangelho dos Hebreus. A tradução de Jerônimo contém os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. É composta, portanto, de 73 livros. Aqui deve-se abrir um parênteses. Os judeus não aceitam como livros inspirados obras que não nasceram em hebraico e, por isso, excluíram da sua lista oficial da Bíblia 7 livros. Posicionamento que foi seguido mais adiante por Lutero na Reforma Protestante. Mas isto é assunto para outro vídeo. Seguiremos aqui com a Vulgata para falarmos das fontes da tradução de Jerônimo. Jerônimo tinha à disposição diversos textos, e não é fácil dizer exatamente de onde ele fez as traduções. A seguir, veremos o que é mais provável e o que mais se aproxima do trabalho de Jerônimo com as traduções. Além das precedentes traduções latinas da Bíblia, indicadas coletivamente com o nome de Vetus Latina, ou seja, latim antigo, Jerônimo tinha também os textos em hebraico do Antigo Testamento e a versão dos 70, a Septuaginta, tradução em grego do Antigo Testamento. Visto que não sabemos detalhes das versões em latim que existiam antes de Jerônimo, não é possível ter certeza se o trabalho dele foi uma revisão dos textos precedentes ou uma verdadeira e nova tradução. O esquema possível e bastante aceito sobre as fontes utilizadas por Jerônimo é o seguinte: os 38 livros escritos em hebraico do Antigo Testamento, exceto os Salmos, foram traduzidos do hebraico para o latim. Os Salmos é fruto de 3 revisões feitas por Jerônimo. A revisão de uma tradução latina, a versão romana, a revisão a partir do texto grego da Hexapla de Orígenes, a versão galicana, e a revisão a partir do texto hebraico. Os livros de Judite e Tobias do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta. Os outros livros deuterocanônicos do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento são revisões de edições em latim,
já existentes na época de Jerônimo. Bem, de início, o trabalho de Jerônimo não foi muito bem recebido. O teólogo católico Agostinho criticou a obra, inclusive. No entanto, ela foi se estabelecendo aos poucos, como o padrão para Bíblias de um só volume. No oitavo e nono séculos, eruditos como Alcuino e Teodulfe começaram a corrigir erros linguísticos e textuais que haviam sido introduzidos na versão de Jerônimo de tanto ser copiada. Outros dividiram o texto em capítulos, facilitando a consulta de textos bíblicos. Quando a impressão tipográfica foi inventada por Gutenberg, como você já viu, a versão de Jerônimo foi a primeira Bíblia a ser impressa. A crítica textual no século XX revelou que a Vulgata, assim como outras traduções, precisava de revisão. Assim, em 1965, a Igreja Católica formou uma comissão para a nova Vulgata, dando a ela responsabilidade de revisar a tradução em latim, com base em informações mais atualizadas. O novo texto seria usado nas liturgias católicas em latim. A primeira parte da nova tradução ficou pronta em 1969 e, em 1979, João Paulo II aprovou a nova Vulgata. Assim como a Vulgata foi criticada séculos antes, a nova Vulgata também foi alvo de críticas, até mesmo por eruditos católicos. Apesar de ser inicialmente apresentada como uma tradução com um forte caráter ecumênico, muitos a encaravam como obstáculo ao diálogo religioso, em especial porque foi proposta como o modelo que obrigatoriamente serviria de base para traduções nas línguas modernas. Na Alemanha, a nova Vulgata foi centro de controvérsias entre protestantes e católicos por causa da revisão de uma tradução que servisse a ambos. Os protestantes acusaram os católicos de insistir que essa nova tradução seguisse de perto a nova Vulgata. Embora o latim não seja uma língua muito falada, a Bíblia em latim tem influenciado tanto direta como indiretamente a vida de milhões de leitores. Ela moldou a linguagem religiosa em muitos idiomas, mas não importa em que língua seja traduzida, a palavra do Altíssimo continua a exercer poder, mudando a vida de milhões de pessoas que obedientemente se esforçam para agir em harmonia com seus preciosos ensinos.